Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Expansão da Consciência, Criador Libertar da Mente. E hoje, 12 de abril de 2026, 5h46 da tarde, domingo, nós vamos estudar um pouquinho esse livro aqui, que ele é muito interessante. Submissão, de Ivone Pereira, pelo espírito de Leon Tolstói e Charles. A gente já tinha estudado alguns capítulos anteriores, né, onde nós abordamos aí a questão da Katchenka, né, que a Kátia, né, que perdeu o marido numa caça, porque ele gostava de caçar, né. Gente, os pernilongos tá atacando. Esse período de chuva, sol, né? É onde os pernilongos mais atacam. E a gata aqui da minha mãe tá dando pra me morder também. O que tá acontecendo? Mas vamos lá. Então, Leon Tolstói, ele relata essa história de Kátia, que o noivo foi caçar e desencarnou numa caçada. E então ela começou a ter sonhos com o noivo dentro do túmulo, pedindo socorro para ela salvar ele, que ele não estava morto, que ele estava bem vivo. E nisso ela contou para o pai, contou para a mãe, contou para todo mundo e ninguém acreditou nela. Acharam que ela estava ficando louca. Até que um dia ela resolve invadir o cemitério, levando a pá para desenterrar o noivo, porque ele chamava muito por ela, pela sintonia que eles tinham, né? E ainda noivos, né? Quer dizer, esperando ter um casamento. E aí ele desencarna, deixando ela, como se diz, viúva, né? De certa forma, porque por mais que eles não estivessem casados, mas estavam muito ansiosos por isso. E nessa dela entrar no cemitério e tentar desenterrar ele lá, os pais, os amigos, os vizinhos com os pais acharam que ela estava ficando louca, pegou ela, internou ela numa clínica psiquiátrica. Antigamente, nessa década muito antiga, 1840, por aí, as clínicas psiquiátricas elas eram coisas malucas, assim, prendiam as pessoas, davam choque, então realmente era uma situação complicada. E ela na clínica, ela estava ficando assim, perturbada, porque mesmo presa dentro da clínica, ela ainda sonhava com o noivo, pedindo socorro, ou seja, uma mediunidade muito ostensiva, de evidência, clarividência, e conseguindo, e vendo o noivo lá naquela situação, coitado, pedindo socorro. E aí ela pegou e falou: eu não tenho como eu sair daqui, eu não consigo sair daqui, eu tô presa. O que eu vou fazer? Eu tenho uma amiga, ela tinha uma amiga que ela confiava muito nessa amiga. Mandava cartas para a amiga dela pedindo, falando: olha, eu tô sonhando com ele, tá uma situação complicada, me ajuda, o que eu faço? Eu não tô louca. A amiga tinha um conhecimento espírita, ainda mais porque o marido dela estudava, eles estudavam bastante espiritismo. Foi onde a amiga entrou e conversou com ela, falou: olha, você é médium, você tá vendo o seu noivo, sim, você não está louca, vamos orar por ele, vamos fazer o evangelho por ele, nós vamos tentar da nossa parte pedir a Jesus que chegue até ele e consiga ali salvá-lo. Nisso realmente acontece isso, ela consegue acessar o noivo, né, a amiga, através de muitas preces, orações, e o noivo é levado pela espiritualidade amiga e salvo. Então nós paramos nessa parte. Então, para dar continuidade aqui, vamos continuar. Velas colocadas no altar, ajoelhada e com a fronte encostada nas lajes frias, mas bem certa de que os fantasmas que eu via e com os quais conversava não podiam ser demônios, porque eram as almas queridas de minha mãe, que eu sabia ter sido bondosa e amável como uma santa, do meu pai, que fora tão amigo da família
e morrer abençoando até os próprios inimigos, de minhas tias Agáfia e Lisa, que auxiliaram a minha criação como se fossem outras tantas mães, do velho Mateu Nikolaevich, amigo de infância de meu pai, e de um outro fantasma que se apresentava com a característica de um jovem de cerca de 30 anos de idade. A esse, porém, eu não conhecia, ou pelo menos supunha não conhecer, considerando-o estranho, embora me confessasse a mim mesma, vivamente sensibilizada pelas atenções que afetuosamente me demonstrava. Dizia-me ele, por exemplo, murmurando docemente aos meus ouvidos, que me amara em outras vidas pregressas. Nós, os filhos de Deus, nascemos e renascemos muitas vezes na terra, como em outras plagas siderais, embora tal notícia irrite aqueles que não têm a paz à consciência. Que me amara em outras vidas, que fora mesmo ligado a mim pelos laços do matrimônio, mas eu perjurara nosso compromisso de amor e fidelidade, e tal delito de minha parte e o desespero dele próprio, daí resultante que o arrastara ao desânimo e ao suicídio, ocasionaram um drama doloroso em nossos destinos. Drama cujas consequências se achavam ainda em plena efervescência de dores, não obstante mais de um século já houvesse passado sobre o dia trágico de nosso desastre. Que eu me refugiara em nova encarnação, na esperança de me reabilitar através da dor de um resgate, mas que ele preferia permanecer no estado de fantasma, ao lado a fim de se fortalecer melhor para as futuras reparações, próprias do suicídio em reencarnações por vindouras, e assim desencarnado, seguir meus passos como que para velar meu soerguimento moral, pois que me amava ainda e sempre profundamente perdoara de bom grado a ofensa por mim infligida à sua dignidade pessoal, em vista do meu arrependimento, a qual considerava sincero e esperava poder unir-se para sempre a mim pelos séculos futuros. Dizia chamar-se Ivan Ivanovich e ter sido médico nos confins da Rússia pelos fins do século XVIII. Apesar de se tratar de um fantasma homem e não propriamente de um homem, tais revelações afligiam-me muito. Sentia-me realmente culpada. A consciência me acusava com efeito do citado delito, e nos refolhos sagrados de minha alma eu prometi a mim mesma uma vida de labores dedicadas ao amor de Deus e do próximo, como testemunho do meu desejo de reabilitação consciencial e arrependimento pelo mal praticado um século antes. Ao confessionário eu narrava em prantos sinceramente comovida todos esses fatos singulares ao Startse, que em pessoa nos confessava todas as semanas, dele esperando bons conselhos. Startse, título respeitoso conferido a velhos monges do antigo clero ortodoxo russo, dedicado especialmente ao serviço do confessionário, ou seja, um padre, né, que você confessa. Mas em vez de me aconselhar e consolar, o Startse também não me absolvia do pecado, me impedindo, portanto, a comunhão, e respondia que eu não passava de uma enferma, doente, mental, histérica, que necessitava de correções drásticas, a par dos jejuns e das penitências, que o diabo era que se manifestava assim a mim, tomando aparências de um galanteador romântico a fim de me seduzir melhor para o reino das trevas. Então era quando me obrigavam a passar dias e noites nas lajes frias da capela, curvada e de mãos postas a repetir mesuras para o altar, o que me valia dores intensas nos rins, nos joelhos e na cabeça. Ninguém ou demais se aproximava de mim ou me dirigia a palavra. Durante as aulas, eu havia de me sentar à parte num canto do salão, oculta das demais alunas por um pequeno biombo,
se me encontravam pelos corredores, minhas colegas dantes tão gentis, viravam-se nos calcanhares com um gritinho de susto e fugiam espavoridas, enquanto as freiras, se não fugiam ao meu encontrarem, persignavam-me, proferindo orações a meia voz. Então, primeiro ela fala aqui que ela tinha a vidência de espíritos familiares, né? Espírito de pai, espírito de mãe, espírito de tias, avós desencarnadas, e de um senhor de 30 anos, em média de 30 anos, e que teve essa vidência, evidenciando que esse senhor, o noivo, né, em si, ele já vinha com ela durante outras encarnações, mas ele suicidou. Quer dizer, esse acidente que aconteceu, onde ele caçou o urso e morreu na caçada, foi um suicídio. Olha que interessante, né? Para pensar. Por que foi um suicídio? Porque ele tinha necessidade de caçar? Não. Matar um animal é uma coisa muito grave. E aí você correr atrás para poder matar alguma coisa, matar um animal, uma pessoa que seja. E nesse intento, você por acidente sofre ali algum ataque, né? Ou um erro ali não sei, talvez de uma armadilha. Ali é um suicídio, porque você provocou aquela ação, né? Então ele vem de um suicídio ao longo dos anos e tudo, e tem essa reparação com ela, com a Kátia. Aí ela vem contar que mesmo lá no lugar que ela estava presa, eles achavam que ela estava com demônio, por ela ficar vendo espíritos de homens, espíritos desencarnados. Eles achavam que ela estava louca. E aí, que o Startse, que naquela época, Startse significava como se fosse um padre da Igreja Ortodoxa Russa, que era quem respondia pelas confissões, ele mandava ela ficar ajoelhada horas, falando alto, proclamando sua cura e tentando se livrar do demônio. Sendo que não é bem assim que funciona, né, gente? Nós somos médiums, nós vemos espíritos e não é demônio, porque Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está no livro dos espíritos. Ele não criaria uma força tão potente negativa para bater de frente com ele, não faz sentido nenhum. E ainda mais porque o bem não reina, o bem não é a suprema verdade, o supremo poder de tudo. Como é que você cria uma coisa tão negativa que bata de frente com o bem? Não existe. Não existe o demônio, não existe um ser criado para ser mal a vida inteira. Isso é impossível. Existem espíritos que caem, né, no ego e têm a dificuldade aí para evoluir. Eu dormia só em cela afastada de um corredor isolado, fechada a chave pelo lado de fora, quando não ficava toda a noite na capela, igualmente sozinha, cumprindo penitências impostas pelo confessor. Muitas vezes, exausta pelo cansaço e os jejuns frequentes, eu desfalecia, caindo nas lajes da capela, e ali dormia profundamente, apesar do frio que me torturava, para na manhã seguinte ser considerada penitente relapsa no cumprimento do dever e renovar os mesmos suplícios e castigos. Você vê, ela chegava a desmaiar na própria capela e as pessoas, as madres, chegavam e olhavam para ela como se ela ainda tivesse que pagar mais castigo. Chamaram, no entanto, o médico. O bom homem, depois de auscultar o peito, as costas, apertar várias regiões do meu corpo e observar os olhos, a língua, a garganta, ele me fez encarar a boca com o cabo de uma colher, as palmas das mãos e os dedos e os joelhos, dando pancadinhas neles e me fazendo perguntas tão discretas que eu não compreendo como um homem usa tais indelicadezas para com uma donzela. O médico se voltou para a freira vigilante, que presenciava o exame lendo no seu breviário, e concluiu: esta menina não está doente, é perfeitamente normal. Olha, coitada. Ela sentia tanta dor, sentia dor na perna, nos braços, nas costas, por ter ficado submetida a essa situação degradante, que tiveram que chamar o médico. E os médicos naquela época eram médicos muito ignorantes, né? Então,
Você vê, eu usava uma linguagem imprópria para com ela, né? Indelicada, indiscreta, ela mesma fala. E ainda por cima não deu atenção às dores dela, disse que ela estava saudável. Finalmente, a direção do internato, não suportando mais tão ingrato estado de coisas, fez um correio ao meu tutor explicando os acontecimentos. Afirmava que eu inventava intrugices para não estudar, que sobressaltava a comunidade com narrativas diabólicas, que era preguiçosa e não me queria instruir, desculpando a preguiça com supostas visões para me furtar às aulas e ir para a capela fingir penitências. E rematava com a súplica para que ele me levasse dali, porque eu me tornara odiosa à comunidade. Todos me execravam e temiam devido às anormalidades que me caracterizavam. E não sendo possível a minha educação em condições tais, rogava o favor de me retirar da instituição o quanto antes. E foi assim que cheguei a São Petersburgo, no dia 10 de maio de 1880, instalando-me na aprazível residência do meu tutor, localizada num extremo da ilha de Kriestrovski. Ele era viúvo, dadas as experimentações dos fenômenos espíritas, então muito em voga por toda parte, contava 70 anos de idade. E tão meu amigo como mais não poderia ser o meu próprio pai, respeitando-me e admirando-me exatamente em razão das manifestações supranormais que se verificavam comigo. O bom homem chamava-se Stanislau Petrovich. Sentia-me renovar então, e minha vida começou a se transformar gradativamente, arrastando-me para uma plenitude de ações contornadas por acontecimentos psíquicos ou supranormais, que duram ainda hoje, quando já a velhice bate às portas de minha existência, coroando de névoas a minha cabeleira outrora loura e acetinada com os raios de sol de junho. Concluí facilmente os meus estudos e tornei-me professora, sem contudo jamais perder ensejos para continuar me instruindo. O senhor Stanislau Petrovich possuía uma biblioteca de obras que tratavam do assunto de minha preferência, obras que levantavam a magna questão desde os tempos remotos, ou seja, a questão do intercâmbio entre homens e espíritos e dos renascimentos da alma humana em novos corpos ou reencarnação. Pus-me a estudá-las com atenção sem ser molestada. Meu intercâmbio mental com as almas dos finados tão amados continuou, porventura, com maior intensidade, agora que o cultivo da mente e do coração, provocado pelo estudo, predispunha minhas forças psíquicas de tal forma que passei a achar muito natural aquele convívio sobre-humano, me habituando a ele. Querido fantasma Ivan Ivanovich, por sua vez, mostrava-se satisfeito com a resolução por mim tomada de me dedicar ao culto do psiquismo e das obras de beneficência que ele impele, e não perdi a ocasião de repetir, tornando-se compreensível aos recessos de meu coração. Sim, estuda a grande ciência da imortalidade, alma querida. Habilita-te no culto de Deus, em espírito e verdade, na prática do amor ao próximo, no respeito ao dever, à moral e à justiça, na meditação sobre a filosofia, a ciência da vida, porque é enriquecer os tesouros de tua alma com o conhecimento indispensável ao levantamento das virtudes que precisas desenvolver na tua personalidade. Foi assim que eu te quis ver outrora, em nossa passada vida terrena, mas resististes aos meus apelos. Ansiosa por agradá-lo agora, recompensando-o dos desgostos que lhe causaram no passado, eu prossegui estudando cada vez com maior dedicação e espírito de observação e análise a ciência nova que me empolgava. Olha pra você ver que interessante, né? Então, ela passava por cansaço, por jejuns frequentes naquela clínica, era maltratada, castigada, o médico não deu atenção às dores dela. O que a direção do internato fez? Ligou para o tutor dela, né? Ou seja, um homem responsável por ela, que era espírita e tinha ali a instrução espírita para isso, e pediu que levassem ela, né, que ficasse com ela. Ela foi então para São Petersburgo, e esse ótimo homem, esse grande ser humano, Stanislau Petrovich, que tinha 70 anos de idade, um senhor,
recebeu ela e educou muito bem ela na mediunidade e no espiritismo. E ela entendeu que o Ivan Ivanovich, que foi casado com ela e tal, que teve uma vida com ela, que teve suicídio e tal, ela até perguntou para ele: você não vai reencarnar? Você não vai voltar? Ele falou assim: olha, estou me preparando ainda aqui no plano espiritual, estou me reeducando, porque eu ainda não me sinto pronto para voltar agora, já que eu tenho aí ainda um problema com relação a isso. Virou um amigo espiritual ali com ela, né? Virou um servidor do Cristo, né? De certa forma. E ele ainda disse para ela uma coisa muito bonita. Quando ele viu que ela estava estudando, que ela estava... Né? E quanto mais ela estudava mediunidade, mais ela via espíritos, mais ela tinha contato com o plano espiritual. Porque aí, o que acontece? Quando a gente estuda mediunidade... Vou dar um exemplo. Ah, Samantha, eu sou médium e eu vejo muito espírito, eu sonho com muito espírito, eu tenho uma dificuldade muito grande porque estou constantemente vendo espírito e sonhando com desencarnos, coisas assim, coisas mexem lá em casa e tal. O que está acontecendo? Aí, você é médium, né? A mediunidade, ela não é um dom, não é uma coisa que nossa, eu sou assim, uma superstar, porque eu tenho mediunidade. Não. Mediunidade é um sentido. Você não tem a visão, o olfato, o paladar, o tato? Você tem os 5 sentidos, não tem? A mediunidade, ela é um sentido. É a capacidade de conversar com o espírito, de escutar. Todos nós temos. Vai chegar um momento na Terra que todo mundo vai ter isso com tanta ostensividade, porque o sentido da evolução é tudo ficar mais sutil, menos material, menos denso, menos pesado. A gente precisar cada vez mais, cada vez menos na matéria, porque a nossa natureza é espiritual. A nossa natureza, ela é etérea, né? E aí, o espírito que acompanha ela, ele ficou super feliz com a dedicação que ela se faz a estudar a imortalidade da alma, de praticar o amor ao próximo, de respeitar o dever, a moral e a justiça divinas, a meditação sobre filosofia e ciência da vida. Tudo isso é indispensável para levantar as nossas virtudes e desenvolver a nossa personalidade. Você quer desenvolver sua personalidade? Estuda o espiritismo, pratique caridade, amor ao próximo, pratique o respeito com os seus deveres, com as suas obrigações, com a moral, com a justiça, né? Faça meditação sobre filosofia e ciência da vida, ajude as pessoas, porque a partir disso você vai estar enriquecendo a sua alma e levantando suas virtudes, construindo dentro de você virtudes, né? Ansiosa por agradá-lo agora, recompensando-o dos desgostos que lhe causaram no passado, eu prossegui estudando. Quer dizer, na vida passada, eles tiveram dificuldade de relacionamento. Cada vez com maior dedicação, o espírito de observação e análise, a ciência nova que me empolgava. Fiz do cristianismo primitivo, exemplificado por Jesus Nazareno, a minha devoção religiosa por excelência, o padrão luminoso de virtudes onde me deveria abastecer de energias para o labor da minha renovação moral. E tanto me apliquei a essa tarefa que me esquecia de que era jovem e bonita, que precisava pensar na preparação de um futuro social para mim própria, que as leis naturais da existência humana me requisitavam para desempenhos próprios da humanidade. O amor, o matrimônio, o lar constituído, filhos, ou alegrias, prazeres, conquistas sociais. Esquecia-me sentindo que algo superior a tudo isso me chamava para um destino incomum, onde eu deveria permanecer atenta às vozes da espiritualidade, a fim de transmiti-la aos homens e assim suavizar seus dissabores, orientar suas vidas para alvos remissores, apontados pelas inspirações do bem. Olha que interessante, é uma coisa que caracteriza a maior parte de nós espíritas. Ela fez, olha que forte, ela fez do cristianismo primitivo, exemplificado por Jesus Nazareno,
a devoção religiosa dela por excelência, ou seja, ela fez da vida dela o estudo, a prática, a devoção religiosa a partir da prática de Jesus Cristo. Que ela esqueceu que ela era jovem e que por isso poderia trabalhar ali para constituir um matrimônio, ter filhos, ter um status social, ter uma casa, quer dizer, é uma coisa que grande parte de nós passa por isso, espíritas. A gente se dedica tanto à doutrina espírita, a gente trabalha, a gente se esforça, não significa que você seja melhor por isso, tá? É o contrário, a sua dívida tá tão grande que você tá começando a resgatar. Ainda tem muito débito pela frente, que vai te inspirando. Então vamos lá. Igualmente muito dedicado ao cultivo da ciência espiritual, o velho Stanislau Petrovich, meu tutor, deixava-me à vontade com os desempenhos mediúnicos e de vez em quando estimulava-me com sua bonomia paternal. Estuda, mãezinha. Estuda e trabalha, aperfeiçoando os dons de tua alma, tal como vem aconselhando teu amigo espiritual Ivan Ivanovich. Esse nobre labor conduzir-te-á às mais dignificantes finalidades que ousarias esperar. Superior às conquistas do coração e da sociedade, se te dedicares à prática do que nele aprendes, terás encontrado o verdadeiro móvel da vida e, portanto, os alicerces da paz da consciência. És médium de forças poderosas, o que significa que serás intérprete da vontade das almas defuntas que habitam além.